Eu vou convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Estamos retornando hoje a nossa série de exposições na carta aos Efésios. E chegamos ao último capítulo, mas não será a última mensagem. Efésios capítulo 6. Hoje as crianças ficam, porque a mensagem dessa noite é para os filhos e para os pais, para a igreja de maneira geral. Então eu queria pedir aos pais que você pudesse falar ao seu filho para que ele possa prestar atenção na mensagem e orar ao mesmo tempo para que o Espírito Santo possa falar ao coração do seu filho, à medida que nós oramos para que o Espírito Santo fale ao coração dos pais. Saúde também aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse culto. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao versículo de número 4. E aí, se seu filho não estiver gostando muito da mensagem, começar a dar um trabalho, aí nós temos berçário, para que você possa acalmar um pouco, conversar com ele, e depois que ele se acalme, aí você traz novamente para ouvir a mensagem dessa noite. Hoje a aula com as crianças vai ser com o pastor, certo? Efésios capítulo 6, verso 1 ao versículo de número 4. Mas não será só para criança, né? Se você ainda tem pai, então essa mensagem é para você também nesta noite. Os irmãos encontraram? Efésios capítulo 6, verso 1 ao versículo de número 4. Diz assim, meus irmãos e irmãs, a palavra inspirada, inerrante e suficiente do Senhor. Assim diz o Senhor: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longe ou de longa vida sobre a terra. E vós, versículo 4, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Vou convidá-los a fechar os seus olhos. Permaneça com sua Bíblia aberta. Nós iremos voltar ainda esse texto nessa noite. Feche apenas seus olhos, curve sua cabeça. Tenhamos uma breve palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou já nesse culto litúrgico. Te louvamos, ó Deus, pelos nossos filhos. Te agradecemos, ó Pai, pelos nossos pais. Te agradecemos pela nossa família, pela tua igreja, que é também família do Senhor. Que o Senhor possa falar, ó Deus, ao coração de cada criança aqui nessa noite. Desde a criança mais nova até ao idoso mais experiente que aqui se encontre nessa noite. Que haja total reverência nesse momento, porque não é a voz de um homem que iremos ouvir, mas a voz do próprio Deus. Que o teu nome, Deus, seja glorificado acima de todo nome, e que a tua igreja seja edificada nesta noite. É o que nós te pedimos, e por tudo mais te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês são obedientes a seus pais? Começa logo de cara, né? Sem dó nem piedade. No final do ano passado, eu queria chamar a sua atenção para essa mensagem dessa noite. No finalzinho do ano passado, um vídeo viralizou nas redes sociais. Esse é um linguajar daqueles que usam das mídias sociais, que falam essa terminologia de viralizar. Pois bem, finalzinho do ano passado, um vídeo chamou a atenção de todo o país, a tal ponto de que as grandes mídias, as grandes televisões, tiveram que parar com sua programação cotidiana e dar ênfase àquele vídeo, tamanha chamava a atenção. Aquele vídeo era de uma mãe que filmando uma mulher dentro de um avião, e aquela mulher ficou conhecida como a mulher da janela do avião. Certamente vocês lembram. Aquela mãe com um celular filmando aquela jovem bancária que estava dentro de um avião,
sentado numa cadeira ao lado de uma janela, e a mãe, ao filmar aquela jovem, indagava, questionando: você não tem sensibilidade? E ao mesmo tempo que ela filmava, ela falava: percebam todos do avião, e vocês que nos acompanham por meio dessa transmissão aqui, ao vivo, nas minhas redes sociais, desse pequeno vídeo, essa jovem não quer ceder o espaço para meu filho, para minha criança sentar, porque o meu filho estava em outra cadeira, mas o meu filho chorava e batia os pés porque queria sentar na janela. E essa mulher insensível não quer lugar, dar a cadeira para que meu filho pudesse sentar. Essa mulher não tem empatia. E esse pequeno vídeo viralizou. Essa moça foi entrevistada, e aqui eu não queria me ater à moça em si, mas ao ato daquela mãe que não teve condições de segurar e ensinar ao seu filho e colocar o seu filho no seu devido lugar. Aqui, vídeos como esse têm espalhado nas redes sociais, e certamente os irmãos têm visto diariamente crianças que choram, que gritam, que esperneiam, que batem o pé. Certamente os irmãos já viram vídeos que é espalhado nas redes sociais de crianças no shopping que dão trabalho à mãe, e que a mãe fica olhando para o filho por não ter condições financeiras de comprar aquele brinquedo para a criança se joga no chão e começa a espernear e gritar, e as pessoas passam ao lado e aquela mãe está: filhinho, queridinho, bebê, não faça isso. Isso é extremamente perigoso para os filhos. Nós estamos vivendo em épocas diferentes. Épocas em que nós paramos e analisamos esse tipo de situação, onde uma criança determina o que o pai e a mãe não somente devem comprar, mas como eles devem agir diante das crianças. E aqueles que são mais antigos, mais experientes, para não chamar de velhos, vão lembrar de uma outra época, um pouco passada, em que bastava o pai olhar para o filho, que o filho já sabia o que o pai queria dizer. Os valores inverteram-se em nossa geração. Filhos que dão ordens em casa e os pais baixam sua cabeça e cumprem as ordens dos filhos. Filhos que determinam o que querem comer, como querem se vestir, como vão andar, e muitos deles dizem o seguinte: olha, eu quero andar sozinho, me dê dinheiro, como se fosse um caixa eletrônico, onde a criança faz o saque, ou o pai faz o Pix, e o filho anda como quer, com quem quer e gasta quanto quer. Isso é extremamente perigoso para os nossos filhos, para as nossas crianças. Pais que têm medo de contrariar os seus bebês, tadinho. E a consequência é que nós percebemos, como foi falado hoje pela manhã, na classe de adultos, nós percebemos uma geração de pais que mimam seus filhos, e uma geração de pessoas que são mimadas, que não sabem ouvir o não de ninguém. E aí nós chegamos à consequência mais violenta de não somente os filhos baterem nos pais, mas essa atitude dessas crianças saírem do meio convívio familiar. E aí nós vemos, como ouvi hoje pela manhã, nós vemos crianças batendo em professores em escolas, e aí nós percebemos um certo receio por parte de alguns professores, porque se os professores reclamar com as crianças em sala de aula por uma atitude indevida das crianças, a criança não gosta de ser reclamada ou chamada a atenção, e aí chega em casa e diz aos pais, ou à mãe ou ao pai, que a professora brigou com ele na sala de aula, e ao invés de os pais apoiarem a atitude dos professores, apoiam a atitude dos filhos e ligam para os professores se queixando: não gostei porque você reclamou com o meu bebê. Essa é a consequência inevitável de uma geração de pais que não impõem limites aos seus filhos.
Na última exposição que nós tivemos dessa carta, nós vimos sobre a essência do Evangelho. E Paulo agora vai continuar trabalhando não somente sobre a essência do Evangelho, mas Paulo vai falar nesses versículos que nós lemos do capítulo 6, sobre como nós podemos não somente ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, mas como os filhos devem obediência à autoridade que foi constituída por Deus. Em tese, meus irmãos, o que Paulo vai tratar aqui é em relação à autoridade. Pai e mãe são autoridades sobre os seus filhos. E se os filhos não respeitam a autoridade dada por Deus dentro da sua própria casa, certamente não irão obedecer ou respeitar a autoridade no seio da igreja local, o que também não vão honrar, respeitar e obedecer às autoridades fora de casa, na escola, nas ruas e por aí em diante. Vemos filhos que desrespeitam os seus pais, que não valorizam pai e que não valorizam mãe. E aí o ditado popular surge justamente nessa hora. E o ditado popular que diz que nós só damos valor quando nós perdemos. Hoje eu gostaria de tratar sobre o tema pais e filhos no Evangelho, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. E eu dividi essa leitura e essa exposição em três partes. Em primeiro lugar, do verso 1 ao versículo de número 2, nós iremos ver como Paulo trata o dever dos filhos. Verso 1 ao verso 2, o dever dos filhos. Versículo 3, nós iremos abordar a consequência da obediência dos filhos. Versículo 3. E por fim, última parte, o dever dos pais na educação dos filhos. Versículo de número 4. Então nós temos o dever dos filhos, a consequência de uma obediência aos pais, e terceiro e último lugar, o dever dos pais na educação dos seus filhos. Presta atenção, toda decisão irá trazer consequência. Toda decisão, toda atitude trará consequência. A lei da semeadura é válido também em relação a filhos e pais. Aquilo que os filhos plantarem, eles irão colher. E aquilo que os pais plantarem, eles irão colher. É sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Eu queria chamar a sua atenção para os dois primeiros versículos do capítulo de número 6. Verso 1 e o verso de número 2, nós temos o primeiro ponto da nossa exposição, o dever dos filhos. E eu queria pedir a atenção de todos para a leitura que nós vamos fazer nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo começa com um adjetivo, com um substantivo. E esse substantivo é ou são os filhos. Filhos. E a palavra grega para filhos é justamente crianças. Então a palavra inicial é para vocês, crianças. Estão acordadas? Já dormiram? Filhos, crianças. Qual é a ordem? Obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Paulo já começa a tratar com os filhos. Filhos, vocês são obedientes a seus pais? Crianças, preste atenção, Deus criou você para o louvor da glória dele. Entretanto, crianças, quando vocês desobedecem a papai e quando vocês desobedecem a mamãe, vocês não estão vivendo para a glória de Cristo. A primeira pergunta do breve catecismo é justamente essa: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para... Logo nós poderíamos incluir sobre essa primeira atividade as crianças. Qual o objetivo principal das crianças? Glorificar crianças. Estão acordadas? Qual o fim principal das crianças? Glorificar a Deus.
Mas quando uma criança é desobediente ao papai e à mamãe, eles estão glorificando a Deus? Não. É isso que Paulo deixa claro nesse versículo 1 do capítulo 6. Crianças, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Mas por que eu devo obedecer papai e mamãe? Porque isso é justo. E agora eu gostaria de convidar os pais a abrirem as suas Bíblias. Deixe aberto em Efésios e volte comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 28 ao verso 31. Romanos capítulo 1, verso 28 ao versículo 31. Romanos capítulo 1, verso 28 ao versículo 31. À medida que os pais forem encontrando, mostre aos filhos. É uma leitura hoje familiar. Certo? Romanos capítulo 1, verso 28 ao versículo 31. Mas pastor, por que o senhor está pregando sobre isso nessa noite? Tanta coisa para pregar sobre filhos, ser obediente a pai. Nós já sabemos, e aí é por conta desse já sabemos que nós temos uma geração tão perdida e perversa como a nossa, né? Onde já se viu, você que é pai, nunca se ouviu, há anos atrás, uma criança bater numa professora. Pelo contrário, se respeitava pai e mãe em casa e se respeitava professor na escola. Era considerado por alguns como um segundo pai ou uma segunda mãe. Mamãe e papai estão em casa, agora eu vou honrar e vou respeitar a professora. Mas perceba como Paulo diz, neste texto de Romanos capítulo 1, verso 28 ao versículo 31, qual é o patamar de um filho que desobedece pai e que desobedece mãe. Perceba a leitura de maneira paulativamente. Olha como Paulo diz, versículo 28, capítulo 1 de Romanos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, presta atenção, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para, perceba, praticar coisas inconvenientes. Que coisas inconvenientes são essas? Versículo 29. Cheios de toda, ou seja, uma das coisas inconvenientes é a injustiça. Estão entendendo? Segundo lugar, coisa inconveniente, malícia. Terceiro lugar, coisa inconveniente, avareza. Quarto lugar, coisa inconveniente. Quinto lugar, coisa inconveniente. Sexto lugar, coisa inconveniente. Sétimo lugar, coisa inconveniente. Oitavo lugar, coisa inconveniente. Nono lugar, coisa inconveniente. Décimo lugar, coisa inconveniente. Versículo 30. 11º lugar, coisa inconveniente. 12º lugar. 13º lugar. 14º. 15º. 16º. 17º. E a gente para aqui. Se os irmãos entenderam a lista que Paulo traz nesse capítulo 1, versículo 18 em diante, até o versículo de número 32, a gente só leu do versículo 28 ao versículo 32, Paulo coloca na mesma lista os filhos que são desobedientes de pessoas que têm inveja. Na mesma lista, Paulo coloca os filhos que são desobedientes de pessoas que têm maldade em seu coração.
Na mesma lista, Paulo coloca aqueles filhos que são desobedientes, daquelas pessoas que são caluniadoras. O que é isso, pastor? Caluniadoras são fofoqueiras, que falam mal dos outros pelas costas. Crianças, o que Deus está exigindo de cada um de nós, e perceba, não é um pedido. Deus não está dizendo, filhinhos, quando vocês puderem, sejam obedientes a seus pais. Não, é uma ordem enfática do próprio Deus. Filhos, obedecei a vossos pais. Mas eu não quero obedecer papai e mamãe. Olha você se encaixando nessa lista aqui. Mas tem uma segunda lista. E agora eu queria chamar a sua atenção para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e o verso de número 2. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 1 e o versículo de número 2. Segunda Timóteo. Pais, vão anotando aí. Chegar em casa, vocês relembram seus filhos. Olha o que diz a palavra. 2 Timóteo. Mas não se espante não, filhos. Eu vou chegar nos pais. Vamos por partes. 2 Timóteo 3, verso 1 ao verso de número 2. Sabe, porém, isto o que, Paulo? Nos últimos dias sobrevirão tempos. Em outras versões está escrito assim: nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Por que virão dias difíceis ou trabalhosos? Versículo 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. O que é que diz aí? Até aqui. Chegou no ponto que eu queria, que é o ponto da mensagem dessa noite. Vocês estão entendendo, filhos, por que vocês não podem ser desobedientes aos pais? Porque a ordem de Deus é que os filhos obedeçam aos pais. E esse é o dever principal de todo filho. E aqui independente, criança, adolescente, jovem, adultos que ainda têm pai. Vocês, filhos, obedeçam a vossos pais. Por que obedecer ao pai e à mãe? Porque é ordem de quem? De Deus. E quando o filho desobedece aos pais, eles estão desobedecendo a ordem de Deus. Paulo é enfático em suas palavras. Filhos, obedeçam pai e mãe no Senhor, porque isso é justo. Não é obedecer a papai e mamãe por medo. Conta-se que Joãozinho era uma criança que dava muito trabalho na escola. E a mãe sempre era chamada para ouvir a secretária ou a diretora da escola reclamar de Joãozinho. E a mãe e o pai diziam o seguinte: Joãozinho, por que você dá tanto trabalho na escola? Olha, a partir de hoje, se você continuar dando trabalho na escola, eu vou chamar o pastor. E você vai conversar no gabinete pastoral com o pastor. E aí Joãozinho disse: não vai chamar nada, tem coragem não. E aí no domingo pela manhã, o pai e a mãe de Joãozinho estavam no gabinete. Joãozinho passou no corredor e viu pela janela o pai dele e a mãe no corredor conversando com o pastor. Ele começou a tremer. E o pastor viu quando Joãozinho passou no corredor. E o pastor disse: Joãozinho, quero conversar com você. E Joãozinho começava a tremer. Entrou no gabinete de cabeça baixa. E o pastor começou: Joãozinho, que coisa feia, Joãozinho, que você faz na escola. Que coisa feia você dando trabalho ao seu pai e à sua mãe. Não faça mais isso, Joãozinho. Cadê Jesus em tudo isso, Joãozinho? Você acha que Jesus está nisso aí que você está fazendo? Me diga, Joãozinho, cadê Jesus nisso?
Onde Jesus está nessa sua vida aí de desobediência? Cadê Jesus? Cadê Jesus nisso tudo? E Joãozinho saiu em disparada, correndo, chorando, chegou em casa e entrou no quarto do irmão, se escondeu debaixo da cama, e o irmão, sem saber, preocupado, disse: Joãozinho, o que aconteceu? Joãozinho disse: meu irmão, Jesus desapareceu, e estão achando que foi eu que peguei. Essa ilustração nos traz, meus irmãos e irmãs, que os filhos não podem obedecer aos pais por medo, mas por obediência e amor a Deus. Volte comigo para Efésios capítulo 6, agora no versículo de número 2. E nós vamos ver o porquê nós devemos obedecer aos nossos pais. A ordem primeira é essa: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas olha o que Paulo continua dizendo agora no versículo de número 2. E Paulo é enfático na lei que Deus deu a Moisés, lá no Monte Sinai. Versículo de número 2. Vamos ler todos juntos? A uma só voz. Honra. Por que eu devo obedecer meu pai e minha mãe? Primeiro, porque é justo. Segundo, porque é mandamento do Senhor. Honra. Essa palavra no grego, honra, ela significa respeito à autoridade, amor e obediência à autoridade que foi constituída pelo próprio Deus. Honrar significa que quando você é jovem, você deve respeito aos seus pais, mas quando você é adulto, você continua servindo como respeito aos seus pais. Perceba, não é honra a teu pai e tua mãe até 12 anos de idade. Não, o texto é enfático: honra a teu pai e tua mãe, ponto final. Se de um lado nós temos o dever dos filhos de honrar e respeitar e obedecer papai e mamãe, nós temos de um outro lado um mandamento bíblico para os filhos também: honrar, sustentar, auxiliar, amar, cuidar de papai e cuidar de mamãe. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta a Timóteo, Paulo vai dizer que aquele que negligencia o cuidado para com os seus é pior do que o ímpio. E agora falando um pouquinho mais para uma idade mais avançada, que não é mais a criança, como nós temos visto filhos que, quando seus pais se tornam idosos, a primeira atitude dos filhos, colocar os seus pais numa casa de repouso ou numa casa de idoso. Os dados são alarmantes, meus irmãos. Apenas um dado. Na cidade de João Pessoa, próximo aqui, né? O número de idosos que adentraram em casas de idosos ou casa de repouso, no último ano, bateu o recorde. Sabe o que os filhos fazem, segundo esses dados? Os filhos levam os idosos com algumas poucas roupas e levam o cartão. Entregam o idoso com o cartão da aposentadoria, para que eles não tenham mais nenhuma responsabilidade sobre os seus pais. E vão ver periodicamente. Dia das Mães, aí chega lá com presentes, com flores. Dia dos Pais. Nós não podemos ser assim. Nós devemos respeitar os pais com amor. E aqui, filhos, independente da idade, ouça o conselho dos seus pais. Não se envergonhem dos seus pais. Ame os seus pais. Esse é o dever de filhos crentes: ser obediente aos pais, honrar os seus pais. Para quê? Em primeiro lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Honre pai
e mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Mas qual é a promessa? Esse é o segundo ponto da nossa exposição dessa noite. A consequência de um filho obediente. As crianças estão acordadas ainda? Chegou, pronto. Para você. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Qual a consequência de um filho obediente a papai e mamãe? Vamos ler todos juntos o versículo 3. Agora as crianças participam, tá certo? Vamos lá todos juntos. Efésios capítulo 6, versículo de número 3. Vamos lá, o que é que diz aí? Para que... Qual a consequência de um filho que é obediente a papai e mamãe? Deus abençoa. Deus abençoa os filhos que são obedientes. Deixe-me dar um conselho nessa noite aos filhos, presta atenção. Filho que ouve conselho de pai e de mãe, sofre menos. Guarde isso. Anote isso. Filho que ouve conselho de papai e que ouve conselho de mamãe, sofre menos. Talvez você conheça filhos que hoje estão sofrendo por não ouvirem conselho de papai e de mamãe. E hoje estão levando ou recebendo sobre si a recompensa, ou a consequência, na verdade, de uma desobediência. Quando papai diz, filhinho, não anda com fulano, cuidado o que você diz. A musiquinha, né? Boquinha, cuidado no que fala. Olhinho, cuidado no que vê. Quando mamãe diz, cuidado com o que você diz na escola, viu? Porque papai e mamãe, crianças, papai e mamãe não estão na escola, mas Deus está. E você pode pensar, meu pai não viu, não vai ficar sabendo. Para isso tem diretora, né? Diretora, ponto final. Para isso tem professor. Mas ninguém viu. Deus está vendo. Pedi aos irmãos da mídia para colocar aí Provérbios capítulo 1, verso 8 e o verso 9. E aí os pais anotam, que esses textos que eu estou trazendo para os irmãos, os pais, são preciosidade, para quando seu filho começar a dar trabalho. Aí você abre a Bíblia, para não ficar só nas suas palavras, né? Tá aqui, filho, vamos estudar a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz sobre desobediência aos pais. Provérbios capítulo 1. E ainda é para os filhos, não cheguei nos pais ainda não. Provérbios capítulo 1, versículo 8 ao versículo 9. Olha o que diz o texto. Filho meu, ouve o ensino de quem? E de quem? Por quê? Versículo 9. Porque são para a tua cabeça o enfeite dos filhos é uma vida de obediência aos pais. Como é belo. O presbítero Carlos falou hoje na classe dos adultos. Como é belo quando um pai senta diante de um filho e corrige o filho e ele baixa a cabeça e diz, sim, Senhor. É raro, não é? Mas é belo. É isso que Salomão está nos dizendo em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. O enfeito dos filhos é a obediência aos pais. Enquanto muitos filhos acham que o enfeito é uma roupa de marca. É um celular da moda, da nova geração. Filhos, o enfeite dos filhos é uma vida de obediência aos pais. Filhos, vocês ainda chamam seu pai de senhor? Vocês ainda chamam sua mãe de senhora? Eu vou apertar um pouquinho mais. Você ainda dá a benção a pai e mãe?
Eita, pastor, hoje está parecendo um culto saudosismo. Lembrar lá no meu tempo, né? No meu tempo, pastor, ninguém saía de casa sem antes dar a benção a papai e dar a benção a mamãe. Aí depois sai de casa, né? E aí papai e mamãe diziam o quê? Deus. Aí o filho saía. Vai para a escola, benção mãe, benção pai. Deus te abençoe, meu filho, boa aula. Ia para a escola. Hoje em dia, e aí, velho? Queria ir para a escola hoje não. Ou então vou para a escola, né? Porque tem uns amiguinhos. E nós temos uma geração que não obedece pai e que não obedece mãe. Deixe-me dar um segundo conselho aos filhos. Ainda estou nos filhos, guarda aí, que vem aí para os pais ainda. Segundo conselho para os filhos: não se deixe ser influenciado por coleguinha de escola. Mas meu amiguinho faz, mas você não é seu amiguinho. Mas todo mundo faz, mas você não é. Pronto, já ouviu isso do papai e da mamãe, não já? Não se deixe influenciar ou ser influenciado pelos amigos da escola, da universidade, da rua. Pelo contrário, ainda no conselho aos filhos: aproveite as oportunidades para estar com seus pais. Certamente aqui nessa noite há pessoas que perderam seus pais e que, se pudessem, voltariam no tempo para passar mais tempo junto com o papai e com a mamãe. Por isso esse é o segundo conselho aos filhos, que ainda tem pai e que ainda tem mãe: aproveite as oportunidades para conversar com seu pai, para conversar com sua mãe, para andar juntos, para brincarem juntos. E aí vem um outro conselho, o terceiro conselho para os filhos: filhos, o melhor amigo seu não é o amigo da escola, é papai e mamãe. Sabe por quê, filho? Porque quando você estiver doente, num leito de hospital, não vai ser um amiguinho da escola que vai passar a noite com você, é seu pai, sua mãe. Converse com eles, tenha tempo para estar com os seus filhos. E deixe-me dar um quarto conselho aos filhos, agora as mães vão gostar. Filhos, ajude sua mãe com os afazeres domésticos. Eu já disse aqui outrora, lavar prato não cai. Já ouviu, não foi? Lavar um copo, você já está ajudando a sua mãe. Não é só obedecer, sim senhora, não senhora, é ajudar. É isso que o texto nos diz: honra, respeito, amor e cuidado. Converse com seus pais, crianças, jovens, adolescentes. Abram seu coração para os seus pais. E mais uma vez, deixe-me trazer a lembrança dos irmãos. O Paulo está tratando aqui, não é com pais descrentes. Perceba mais uma vez, olha comigo, Efésios 6, verso 1. Filhos, obedecei a vosso pai no Senhor. A ideia aqui é de pais crentes. Filhos devem honrar seus pais, abrir o seu coração. Por quê? Porque, presta atenção, filhos, papai e mamãe quer sempre o seu bem. Quando seu pai diz: não ande com esse grupinho, ele não está encarnando contra aquele grupinho, ele quer o seu bem. Diga-me com quem tu andas. Ouça o conselho dos seus pais. Fale com seus pais sobre os seus medos, filhos, sobre os seus temores. Fale com seus pais sobre os seus sonhos, filhos. Fale com seus pais sobre como foi o seu dia na escola. Quando o papai chegar do trabalho, diga a ele como foi seu dia na escola. O que você sonha, o que você quer ser quando você crescer, conta aos seus pais.
Tenha um diálogo com Ele. Isso, meus irmãos, envolve a nossa vida e a nossa família. Ted Tripp, em seu livro Instruindo o Coração da Criança, ele diz o seguinte: precisamos pensar com clareza e treinar os nossos filhos para que compreendam, à luz do princípio bíblico, a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você planta, você colhe. Por que obedecer papai e mamãe? Por que honrar papai e mamãe? Para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. Isso é inevitável. Olha a lei da semeadura. Um filho que obedece pai e mãe em casa é um filho que vai obedecer professora na sala de aula. Um filho que obedece pai e mãe em casa, que obedece a professora na sala de aula, é um filho que vai obedecer às autoridades na rua. Amém, irmãos? Amém. As crianças estão acordadas? Agora é para os pais. Amém, crianças? Versículo de número 4. Terceiro ponto. Terceiro e outro. Olha o versículo de número 4. Efésios 6. Versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro elemento que Paulo vai trazer em relação à base educacional dos filhos são os pais. Eu vou repetir. A base educacional dos filhos são os pais. E eu vou explicar essa tese. Não é papel do professor na escola ensinar o seu filho como ele deve andar. Não é papel, presta atenção os pais aqui da nossa igreja, não é papel, não é dever das professoras do departamento infantil ensinar os seus filhos no caminho em que ele deve andar. Esse é papel do pais. E aí eu ouvi alguns dizer dos pais. Não. O irmão Márcio acertou. Eu vi daqui. Esse é papel do homem. Esse é o papel do marido. Na palavra grega, a palavra para e vós, pais, não está unindo homem e mulher, mas está unindo o homem. O papel familiar do homem é ser o profeta da sua casa. É ser o sacerdote do seu lar. É ensinar o filho no caminho em que ele deve andar. Mas pastor, e na ausência do homem? Aí vem a mulher. Quando o homem não está em casa, então é dever da mulher. Mas em primeiro lugar, é papel do homem, do marido. E aqui nós percebemos algo que tem faltado em nossos dias. Nós temos visto um aumento de homens, de pais ausentes dentro da criação dos filhos. Pais, homens, vou falar de homens. Homens que não têm tempo para ouvir os seus filhos. Homem que não tem tempo para caminhar com seus filhos. Homens que estão ocupados demais para se ocupar com seus filhos. Homens, diz o texto, não provoquei os vossos filhos, mas criai-os. Criai-os.
Não coloque a responsabilidade sobre a sua esposa. Não coloque a responsabilidade sobre a igreja. É papel seu. Brian Chappell, comentarista, ele diz o seguinte: dedicar-nos ao bem-estar dos nossos filhos significa, primeiramente, que não devemos educá-los de conformidade com o padrão ou a prioridade do mundo. Maridos, como você trata a sua esposa diante dos seus filhos? Maridos, como você trata a igreja diante dos seus filhos? Nós devemos ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz? Provérbios 22, versículo 6, talvez seja um dos textos mais conhecidos de todos nós. Os irmãos da mídia vão colocar Provérbios 22, versículo 6. E aí nós sabemos de cor, né? Que diz o texto? Ensina. Pergunta para os pais. Os filhos filhos, vocês são obedientes aos pais? Pais, você ensina os seus filhos a respeitar, a honrar, não é? A amar. Como um pai quer que os seus filhos amem a igreja se nem o pai ama? Como um pai quer que os seus filhos caminhem no caminho do Senhor se o pai não anda junto, não caminha junto, de mãos dadas, ensina a criança, não é o caminho, como se o pai dissesse: ó, meu filho, o caminho é aquele dali, ó, vá na bênção, Deus te abençoe, boa caminhada. Não, meus irmãos, ensina a criança no caminho, é junto. E nós temos batido a tecla desde o dia que eu cheguei nessa igreja. Pais, invistam na vida espiritual dos seus filhos. Pais, venham com seus filhos para o culto. Não é só trazer os filhos para o culto. Venha junto com eles. Cresça junto com eles na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É seu papel, pai, dar o exemplo. E o exemplo fala mais do que palavras. Ah, como eu queria que meu filho crescesse na igreja. No domingo de manhã, tá onde? Estou cansado. Vou hoje não, vou à noite. Falei de manhã, né? A gente escolhe horário de culto, como se o culto fosse pra gente. Eu vou de manhã não, estou cansado, trabalhei muito, tem roupa para lavar, né? Tem almoço para fazer. Eu vou à noite, como se o culto fosse pra gente. Como se fosse o dia meu, né? Ou o meu dia. E aí seu filho está vendo isso. Oxe, papai não vai de manhã, vai só à noite, então eu também não vou de manhã. Fazer o que de manhã se papai não vem, se mamãe não vem? Se eu não sou incentivado a vir. Se papai chega em casa e fala mal do pastor, fala mal do presbítero, fala mal da irmãzinha. Se eu chego em casa e mamãe está lá falando mal da igreja, eu não quero a igreja não, eu quero o mundo. Por quê? Porque em casa ele tem um péssimo exemplo dos pais. E aí depois fica culpando A e B. Ah, pastor, não sei o que foi que eu fiz. Meu irmão, não foi o que você fez, foi o que você não fez. Você não trouxe o seu filho, você não investiu na vida dele, você não cresceu junto dele. Quando nós negligenciamos, meus irmãos, a Deus, quando nós negligenciamos a obra de Deus, quando nós negligenciamos o culto a Deus, nós estamos dizendo aos nossos filhos que a igreja não é fundamental. E eu estou me referindo àqueles que escolhem culto, não é aqueles que não podem vir no domingo pela manhã. Isso é outra coisa. É aqueles que podem vir, mas não querem. Eu preciso abrir esse parênteses aqui e deixar muito claro. É aqueles que estão em casa, poderiam estar no culto. Não é por conta de trabalho, de doença. Não, é porque simplesmente estão cansados demais. E aí o filhinho está vendo isso em casa. O papai está cansado, não foi para o culto. Imagina eu que passo a semana toda dentro de uma sala de aula. Pais, você sabia que seus filhos passam mais tempo numa sala de aula secular do que aprendendo na Bíblia? Vocês sabiam disso? De manhã temos mais ou menos aí 2 horas. Começamos de 9h30
até 11h30, 2 horas. Culto e depois divisão de classe. No domingo à noite, mais ou menos quando o pastor é bonzinho, termina 8 horas, né? Ele está empolgado e passa um pouquinho mais. 2 horas de culto à noite. 2 de manhã, 2 à noite. Quantas horas de culto? Seu filho está ouvindo palavra 4 horas. E o restante da semana? Me ajuda aí, professor Cícero. De 7 às 11h30. Agora multiplique isso para a semana. E aí nós estamos. Hoje eu não vou, não. E o seu filho está crescendo. E vendo isso, hein? Não é na rua, não. É em casa. E aí alguns dizem: mas pastor, meu filho cresceu na igreja. Isso é mais em casa. A questão não é crescer na igreja, é crescer em casa. 4 horas de culto, de manhã e à noite, 4 horas. E o resto da semana está fazendo o quê? Está na escola. E o período da tarde? Se estuda de manhã, período da tarde, está fazendo o quê? Nas redes sociais. Vendo o que não era para ver. Ouvindo o que não era para ouvir. Falando o que não era para falar. Pastor, meu filho cresceu na igreja. Não, tira isso da sua mente. É você que deve ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os. Mais uma vez, Terry Triplo vai dizer o seguinte, agora em outro livro, Pastoreando o Coração da Criança. Ele diz o seguinte: seus filhos precisam, presta atenção, de alimento espiritual. Você sabia disso? Seus filhos, minha filha, precisa de alimento espiritual. Ele diz mais: os nossos filhos precisam entender o que significa prestar contas a Deus. Primeiro, ele precisa de alimento espiritual. Segundo, seu filho precisa saber que um dia eles vão prestar contas a Deus. E qual deve ser a nossa reação diante disso? Ele conclui: alimente seu filho com alimento espiritual e estimule seu filho a confiar em Cristo Jesus. Salmo 127, versículo 3, o verso 7. Perceba o que o salmista diz: a herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro. Você sabia que Deus emprestou esse filho que está aí? E um dia ele vai requerer? Herança do Senhor são os filhos. O que você tem feito com a herança do Senhor? O que nós temos feito com a herança do Senhor? Que o Senhor nos deu? O que nós temos feito? Como nós temos usufruído da herança que Deus nos deu? E ele diz mais: o fruto do ventre, seu galardão. Filho é bênção. Filho é dádiva, filho é dom, filho é presente de Deus para você e eu administrarmos. Quantas mães não podem ter filhos? E você pode. Aí a pergunta é: você tem cuidado bem dos seus filhos? Agora os filhos que estavam dormindo acordaram, né? Isso aí, pastor, fala mesmo. Você tem cuidado dos seus filhos? Você tem dado ouvido aos seus filhos? Você tem parado algum tempo para conversar com seus filhos? Pastor, meu filho está maior do que eu, é seu filho ainda. Não deixou de ser filho não, né? Ouvir, sentar, dialogar. Pais, elogie os seus filhos quando eles acertarem. Nós temos alguns pais brutos, né? Quando o filho acerta, o pai diz: não fez mais do que?
Elogie seus filhos quando eles acertam. Paulo vai usar 2 termos. Estou partindo para a conclusão. Primeiro termo que Paulo diz: criai-o na disciplina. Tem uma conotação positiva. Esse verbo disciplinar, no grego, ele tem uma conotação, uma ideia positiva. Que significa: ensine, crie os seus filhos no exemplo. No seu próprio exemplo. Significa incentivar ou incentivando a ter uma vida temente a Deus. Qual é o princípio da sabedoria? O temor. Esse deve ser o embasamento da nossa educação dentro de casa. Filhinho, tema ao Senhor. Temor do Senhor. Se você ensinar isso, o seu filho vai aprender isso em casa e vai aplicar fora de casa. Vai ouvir, ver do seu próprio exemplo e vai aplicar quando você estiver ausente. Disciplina. Segundo termo que Paulo vai usar é o verbo admoestação. Agora tem uma nuance ligeiramente negativa. Primeiro, disciplina, exemplo. Faça o que eu digo e faça. Diga isso a seus filhos. Olha, filhinho, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Foi isso que Paulo disse. Sede meus, como eu sou de Cristo. Segundo lugar, admoestação. E aqui vem a palavra. Significa advertir os nossos filhos a se distanciarem do que não é coerente com a palavra de Deus. O que significa disciplinar, dar exemplo. O que significa admoestar. Aí vem um termo que a nossa geração não gosta, não é? Usar a vara. Mas vem a lei, não é? Você não pode disciplinar seus filhos com a vara. Só que é texto bíblico. Lá em Provérbios, Salomão vai dizer que o pai que omite a vara do ensino dos seus filhos constrangerá-lo a ter uma vida em desobediência perpétua. Obviamente que nós não estamos falando aqui em relação à violência. Há uma divisão. Não é usar violência, maltratar o seu filho, como nós temos visto e ouvido na TV, nos noticiários. É usar a vara, como diz o próprio texto, no Senhor. A vara é um meio de educarmos os nossos filhos no temor do Senhor. Se eu perguntasse aqui se algum pai já apanhou quando era criança, a gente vai ter um bocado de mão levantada, né? Aquelas havaianas, né? Todo mundo usa. E tem um chip na havaiana que vai certinho. A mãe joga e ela vai certo. Ela dá um 360 e pega você dentro do quarto, debaixo da cama. Ela encontra você. Alguém já morreu por conta disso? Tudinho aqui. Todo mundo aqui vivo. Né? Eu já apanhei também. Cipó de boi. Bonzinho, não é? Mas vamos voltar para o texto. O principal objetivo da educação, meus irmãos e irmãs, dos nossos filhos, por que a disciplina e por que a vara? Ou para quê? Para que os nossos filhos honrem a Deus. Isso significa que nós devemos examinar constantemente, presta atenção, se as nossas palavras, condutas ou mesmo a vara
e o ambiente do nosso lar se ajudam os nossos filhos a entender que melhor é servir ao Senhor do que obedecer ao nosso próprio coração. O passo fundamental da educação dos filhos é sempre o relacionamento amoroso com Deus. Como pais, nós devemos conduzir os nossos filhos para mais perto de Cristo. É o seu papel, pai. Levar os seus filhos. O pastor dentro da sua casa é você. E a função do pastor é conduzir o rebanho para mais perto de quem? De Cristo. Do Supremo Pastor. Se o pastor da sua casa é você, qual é o seu papel? Na disciplina e na vara, conduzir os seus filhos para mais perto de quem? De Cristo. Talvez eu tenha chocado aqui quando eu falei da vara, né? Que é o termo que Paulo usa aqui. Mas se você voltar lá em Salmos 23, o Senhor usa, né? Irmã Rosélia, já falou dali, eu estou rindo aqui, daqui é bom demais. O pastor do Salmo 23, ele usa o cajado, não é? Mas ele também usa a vara. A ovelha está dando trabalho, vem cá, tem um cajado para você. A ovelha continua dando trabalho, vem cá, tem uma vara boa para você aqui. Porque o papel do pastor é conduzir a ovelha até Cristo. E o papel do pai, do homem, do marido, do cabeça do lar, e na ausência do cabeça, a mulher, é conduzir os seus filhos para mais perto de Cristo. Seus filhos sejam bons alunos, bons cidadãos, homens e mulheres de Deus, aonde Deus o levar. Por isso, pais, invistam na vida espiritual dos seus filhos e acompanhem os seus filhos no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas eu queria concluir com 3 aplicações. Convidar os irmãos do louvor a estar aqui na frente, a se organizando aqui. Primeira aplicação. Aos filhos. As crianças estão acordadas ainda? Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Anote, criança. Crianças, sejam obedientes a seus pais. Pai e mãe, obedeça. Como eu queria ter tempo. Mais uma vez, presbítero Carlos. Mais uma vez, queria ter tempo, né? A gente tem que caminhar pela Bíblia. Saul foi um rei precipitado. E na demora do profeta Samuel para oferecer o sacrifício, Saul foi lá e fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, que viu lá o sacrifício, Saul, é melhor obedecer. Filhos, é melhor obedecer. Segunda aplicação para os pais. Pais, ensinem os seus filhos a amar o Senhor e a amar a igreja do Senhor. O Senhor é o noivo e a igreja é a noiva. Ensine os seus filhos a amar o noivo, mas ensine os seus filhos também a amar a noiva. Fique falando mal da igreja não. Mais uma vez eu disse semana passada, cuidado com quem fala mal da igreja. Sai de perto de quem fala mal da igreja. Porque a igreja não é perfeita, mas a igreja é a noiva de Cristo. Cuidado com quem fala mal da igreja. E pais, ensinem os seus filhos a amar a igreja. Porque Cristo morreu pela igreja. Terceira e última aplicação. Pastor, isso é difícil. Por isso tem a última aplicação. Calma. Os filhos só serão obedientes aos pais. E os pais só terão condições de ensinar os seus filhos a amar o Senhor e amar a igreja pela graça. É tudo por graça. Por meio daquele que obedeceu o Pai até a morte. E morte de cruz. Percebe que a nossa educação no lar deve apontar para a cruz de Cristo? Por quê? Porque, meus irmãos, a nossa natureza caída, ela é rebelde. Não pense que é só os seus filhos que são rebeldes. Você também é, eu também sou.
E só estamos aqui por causa da graça. E só iremos obedecer papai e mamãe pela graça. E só iremos ter condições de ensinar os nossos filhos a amarem a Cristo e amar a igreja pela graça. É tudo por causa de Cristo Jesus. Por isso eu os convido nessa noite a louvarmos ao único que é digno, juntamente com os nossos filhos. E não encerrarmos o louvor aqui, quando concluímos o culto litúrgico, mas continuarmos louvando ao Senhor por todo o resto de vida que o Senhor nos dê, juntamente com os nossos filhos, para que nós possamos ver a bênção de Deus sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre até a 4ª geração. Para que nós possamos dizer como Josué, e eu convido você a ficar de pé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Depois eu vou convidar o presbítero Cícero, vai estar orando pelos filhos, orando pelos pais, para que nós possamos glorificar a Deus em nossa família.